Boa noite, meus amados irmãos. Que grande alegria a gente poder estar junto aqui no meio da semana para buscar ao Senhor, para crescer, para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Então é muito bom esse tempo que nós temos, essa oportunidade de estarmos juntos com a igreja no meio da semana. Domingo a gente vai ter um culto em alusão a missões. A gente vai falar um pouco sobre a missão de Deus. E aí eu pensei hoje em trazer sobre orar pensando na missão de Deus, tá certo? Para nos ajudar a aprender a orar em relação a isso. Eu quero dar algumas dicas e trazer algumas coisas para nós refletirmos. Então, só para lembrá-los sobre os conceitos que nós temos, né, de missões ou missão, ou vida missional. Então, missão é o que Deus está fazendo, é a missão dele, para tornar o nome dele conhecido, certo? Domingo eu desenvolvo melhor cada tema. Missões é o que a igreja faz na missão de Deus. Deu para entender? Amém? Então, não existe essa ideia de a igreja tem uma missão. Isso surgiu depois ali do século XVI, com os jesuítas. Antes, a missão é de Deus, tá? É Deus quem envia o Filho, depois o Deus Filho e o Deus Pai envia o Espírito. Então, é Deus que está realizando a missão. Esse foi o entendimento da igreja até o século XVI, e depois mudou isso. E aí nós temos uma vida missional. O que seria uma vida missional? É um estilo de vida que é dominado pela missão de Deus. E a missão de Deus consiste em tornar o seu nome conhecido. Tá certo? Então a gente leu, o Alan leu um salmo aqui, e eu nem tinha pretensões de ler esse salmo, mas olha comigo aí novamente, bem rapidinho, e depois eu vou para os textos que eu separei para essa noite. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas. Por quê? Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Então o salmista aqui, ele vai dando ordens aí, né, mostrando o desejo do seu coração, que o nome de Deus tem que ser conhecido, anunciado, a sua salvação, proclamado, a glória do Senhor tem que ser anunciada, não só aqui por perto, mas em todas as nações, todos os povos, deve ser anunciado a sua glória, a sua salvação e as suas maravilhas, o nome de Deus deve ser conhecido. Pensando nisso, nesse salmo aqui, nós vamos começar a pensar na forma como nós devemos orar. Teria muitos textos para falar a respeito disso. Você vai perceber nitidamente na vida dos personagens bíblicos mais tementes a Deus, como isso era natural, isso era normal na vida deles, essa questão do nome de Deus se tornar conhecido, ou mesmo a fama do nome de Deus, essa preocupação com o nome do Senhor. Então, abre lá no Salmo agora 67. Esse Salmo eu já expliquei, então vou ser bem breve nele, talvez só para alguém que nunca o ouviu. Diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Vou ler novamente.
seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Vamos orar mais uma vez? Deus amado e querido, nos abençoa essa noite, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que nossas vidas sejam transformadas, e assim em todas as nações o teu nome possa ser conhecido, através daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Assim nós te oramos em nome de Jesus, amém. Então, o que domina os seus pedidos na oração? Então a gente vai orar e vamos aprender a orar assim, como o salmista aqui. Eu li lá no Salmo 96, vocês vendo como ele deseja que Deus seja conhecido, a glória dele seja falada em todas as nações, todos os povos e por aí vai. E aí aqui no capítulo 67, você vai ter o salmista orando para que Deus o abençoe. Então ele pede duas coisas praticamente aí. Ele pede para que Deus seja gracioso para com eles e para que Deus faça resplandecer sobre eles o seu rosto. É a ideia de abençoar. Então, resplandecer o rosto sobre mim é a ideia de me abençoar. Quando Deus me bane da sua face, é a ideia de me amaldiçoar. Então ele está pedindo aqui para ser abençoado. Senhor, nos abençoa, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Essa é a ideia, está sendo aqui, digamos assim, redundante. E Deus seja gracioso para com eles. O contexto do Salmo, tudo indica que ele está falando da colheita. Então, se você ler o restante do Salmo, parece que ele está falando lá da colheita deles e tal, certo? Então, ele está pedindo para que Deus abençoe a sua colheita, Deus seja gracioso. E aí o que nos chama a atenção nesse Salmo é o porquê ou para que ele quer isso. E é aqui onde nós temos que aprender a orar em relação à missão de Deus. Então, Deus ele está em missão, em tornar o seu nome conhecido, e é assim que ele abençoa todas as famílias da terra, a promessa feita a Abraão, e eles vão conhecendo a sua salvação, vão sendo transformados à imagem de Cristo, e assim Deus vai se tornando mais conhecido. E o ministério do Espírito Santo é formar o caráter de Cristo em nós. Só qual é a nossa grande dificuldade? É que no meio da caminhada cristã, nós perdemos de vista o ponto X, ou foco principal, pelo qual fomos salvos, que é a glória de Deus, o conhecimento do seu grande e poderoso nome. Esse é o plano maior de Deus, de tornar o seu nome conhecido. Antes da queda, isso já era real. E depois da queda, isso continua. Com o Evangelho, acreditamos que foi a explosão máxima do conhecimento de Deus, quando ele encarna. E nós vamos ter na eternidade Deus ainda sendo conhecido, eternamente. Então, esse tema perpassa toda a Escritura, antes, durante e pós-queda, certo? Aí, nós estamos no meio aí, quando somos salvos, né? E somos abençoados por isso. Só que a gente acaba, no meio dessa caminhada, esquecendo como é que fomos salvos e para que fomos salvos, certo? E aí a gente começa a viver no nosso mundo ali, mais egoísta, né? Mais centrado em nós, e pedindo a Deus para Ele nos abençoar. Deus me abençoa, abençoe esse curso que eu estou fazendo, abençoe esse trabalho, abençoe essa entrevista, abençoa isso aqui, abençoa aquilo outro, e por aí vai. Só que nós nunca, ou raramente, pensamos sobre Deus se tornar conhecido e a sua salvação. Então, porque eu quero o que eu quero? Eu quero para isso melhorar a minha vida, porque é um sonho, um desejo meu, eu quero isso. O salmista está pedindo aqui, digamos, seja a colheita dele, pelo contexto, tudo indica que seja isso, que Deus abençoe essa colheita. Mas, de alguma forma, ao pedir a bênção sobre ele, ou sobre essa colheita, ele quer que essa resposta graciosa de Deus
torne o nome de Deus conhecido. Então ele diz, para que, verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E aí pensando aqui numa teologia da terra ou do povo de Deus no Antigo Testamento, era exatamente dessa forma, quando Israel é abençoado, as nações vão olhar para Israel e vão ver a presença e a bênção de Deus sobre eles. Então Israel era o mediador, como Deus se tornaria conhecido, através dos feitos poderosos de Deus ao seu povo. Por isso, Raabe, mesmo não sendo de Israel, já conhecia os feitos poderosos de Deus. Na época lá dos filisteus, eles conheciam as histórias lá do Egito, de abrir o mar vermelho e tal. Então Deus vai criando esses espetáculos para que o seu nome fique famoso, e assim ele abençoa todas as famílias da terra. E aqui o salmista, ele entende bem isso. Então ele quer a bênção sobre o seu povo, sobre sua família, ou sobre Israel como nação, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. E aí ele nos ensina a orar aqui. Então, porque eu quero o que quero. Como eu falei, essa oração não é fácil de fazer. Eu ainda estou lutando com isso, né? Então eu luto muito com isso. E deixa eu ensinar um exercício que eu faço para mudar a minha mente e meu coração em relação a orar missionalmente, pensando na missão de Deus. Então, sempre que eu vou pedir algo a Deus, seja o que for, pedir algo a Deus, eu tento imaginar Deus me perguntando assim, o que meu reino vai ganhar com isso? Então, eu estou orando aqui, eu fico tentando imaginar, fazendo esse exercício, imaginar essa pergunta. O que meu reino vai ganhar com isso? O que a minha missão vai ganhar com isso? E aí, para vergonha minha, a boa parte das minhas respostas é o quê? Senhor, eu nem pensei nisso. Não é? Eu nem pensei nisso. E aí eu tenho que ser sincero com Deus, não dá para enganar Ele, né? Senhor, eu queria muito isso aqui. Senhor, abençoe isso aqui. Senhor, faz que o meu filho nasça saudável, bem, faz que seja um bom parto, né? Minha esposa se recupere bem e tal. E aí, o que a minha missão vai ganhar com isso? Ah, Senhor, nem pensei nisso. E aí eu peço perdão e vou tentando mudar meu coração, lutando, orando. E hoje a gente vai fazer isso aqui hoje à noite, né? Tentar fazer isso, lutar por isso. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a fazer esse exercício, né? Que o ruim é quando a gente está tão cauterizado, tão distante do plano maior de Deus, que a gente nem pensa nisso. E aí Deus, através da sua palavra, vem essa noite falar a nós e nos transformar nisso, né? O seu Santo Espírito chega e nos ensina isso. Ele está aplicando isso agora nos nossos corações, dizendo, vocês querem muito que eu abençoe vocês, mas vocês não estão pensando no que eu estou fazendo no mundo. Então, o meu plano maior é tornar o meu nome conhecido. Inclusive, foi dessa forma que eu salvei você. E foi para isso que eu salvei você. Então, o nome de Deus chegou ao nosso conhecimento, não foi? Então, ele está trabalhando nisso. E aí, nós não podemos agora tentar usar Deus, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Para quê? Porque eu quero ser abençoado. E ponto final. O John Piper, ele diz que você deve sempre perguntar para quê, né? Para que você quer isso? Deus me dá isso aqui, para quê? Aí você vai respondendo, para isso, para isso. Se a última resposta não for a glória de Deus, você está diante de um ídolo. Então, Deus, eu quero passar no vestibular, para quê? Para me formar, para quê? Para ter um bom trabalho, para quê? Para eu viver bem, para quê? Para eu dar um bom futuro para a minha família, para quê? Para isso. Então, você tem um ídolo ali. Você está
orando e vivendo por aquilo, e não por um propósito maior do que tudo isso, que é a glória de Deus, né? Então, seria muito legal se você orasse para passar no vestibular e pensando assim: Deus, eu acredito que por meio desse curso, dessa faculdade, o teu reino vai ganhar, eu vou tornar o nome do Senhor conhecido. Seria incrível, né? E aí você amanheceu o dia e ir para a faculdade pensando nisso. Você está vivendo uma vida missional. Você está dentro da missão de Deus. E aí você ora por isso. E aí você agora se formou e você vai para uma entrevista de emprego. E você está sempre pensando nisso, não é? Então, às vezes a gente esquece disso. Eu gosto sempre de pensar quando eu chego num lugar novo, somente quando eu trabalhava, né? A empresa disse: agora esse daqui vai ser o meu campo missionário. Então, primeiro dia quando eu chegava, eu olhava, né? Aí eu olhava para aquele ambiente e dizia: vai ser meu campo missionário aqui. Começar a falar de Deus aqui. No colégio do mesmo jeito, na faculdade. E sempre pensar nisso, né? Porque a gente não está ali só por estar, concorda comigo? Será que Deus me coloca ali? O pastor Márcio é quem diz, né? Onde Deus me coloca, eu acho que Ele quer salvar alguém lá. Aí eu tenho que pregar. Não, se Deus me colocou ali, eu acho que Ele quer salvar alguém ali. Então eu vou começar a pregar, né? Porque Deus me conduziu para ali. Para quê? Só para ir lá, trabalhar, comer e viver a mesmice debaixo do sol? Não, tem um plano maior aí. Certo? E Deus é o maior interessado nisso aqui, porque é a missão dele. E aí a gente precisa aprender a orar missionalmente. Então o salmista, ele diz: Senhor, me abençoa. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eu acho isso aqui fantástico, sabe? No exercício que eu faço, Deus, me dá isso aqui. Aí eu imagino Deus dizendo: o que meu reino vai ganhar com isso, né? Imagina o salmista aqui orando: Deus, me abençoa, faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Aí Deus pergunta para ele: para que tu quer? Deus, é para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Nossa, como eu queria dar essa resposta sempre, não é? Imagina a minha vida dominada por isso. E a resposta do salmista a essa possível pergunta, né? Que eu imagino Deus fazendo. Então, que o Senhor nos ajude a viver assim. Vai ser muito legal, muito, muito gostoso. Eu vivi, na época que eu pratiquei karatê, eu vivi isso aqui com o meu irmão mais velho. Então, era um negócio assim, incrível de se viver. Então a gente ia treinar. Olha só como é que era a cabeça dele, né? A gente ia treinar. E a gente tinha que treinar muito. Para quê? Para ganhar. A gente não podia perder. Para quê? Para a gente poder falar de Deus com autoridade. Então, dentro do esporte, é mais ou menos essa ideia. O cara ganha, todo mundo escuta ele. Ele não ganha, o pessoal não vai dar muita moral para ele, não. Sabe quando você é bom num lugar e tal, né? Então, a gente tinha essa ideia. E aí, treinar dói. E o que a gente fazia? Orava. Deus me dá força. Estou aguentando não, Carlão. Vamos orar. E orava e pedia força. E orava e pedia força. E antes do treino a gente orava. Pós-treino a gente orava. E durante toda a competição a gente estava pensando nisso. Então, no kimono nas costas tinha lá um projeto de Deus. Aqui embaixo tinha Sou de Jesus. O boné tinha lá 100% de Jesus. Levava folheto. Então, a gente estava sempre pensando nisso, em tornar o nome do Senhor conhecido. Então, a gente ia ali para São Paulo, naquele ginásio lá do Ibirapuera, a gente distribuía lá 5.000 folhetos, fazia culto lá, isso dentro de uma competição. Então, ele tinha muito isso certo na mente dele,
de tornar o nome de Deus conhecido através do karatê. É tanto que a igreja lá do Castelão é uma igreja de karatecas. O pastor de lá era aluno dele e tal. Então, lá está cheio de faixa preta lá dentro dessa igreja, né? Então, era algo assim muito real para ele, né? E ele me ajudou muito nessa caminhada, porque tudo que a gente ia fazer, a gente ia atrás de patrocínio, vamos orar para que a gente poder ir para a competição e tal. E treinava muito para ganhar, para poder falar de Cristo lá. E aí são muitas histórias legais, muitos milagres, que vocês nem imaginam, mesmo não sendo pentecostal, tá? Muitos milagres mesmo que eu poderia passar a noite contando aqui, de Deus fazendo no meio dessas competições. E a preocupação dele maior era sempre essa, tornar o nome de Deus conhecido. E, de fato, o Senhor fez grandes coisas durante esse período, e pôde usar o ministério dele, né, através do esporte. Então, é muito legal você viver isso, sabe? Você amanhece, imagina aí, você acorda 4 horas da manhã para ir correr lá na beira-mar, na areia frouxa, e você está sem força, aí você ora, Senhor, me dá força, eu preciso correr, porque eu tenho que ganhar essa competição para tornar o teu nome conhecido. Então, você não vai só correr, você está fazendo uma atividade espiritual. E aí, quando você termina, você agradece a Deus por ter dado força, e assim vai. E é isso para tudo, poderia ser no colégio, poderia ser na faculdade, no esporte, e é muito gostoso viver assim, né? Essa expectativa de tudo você está pensando em tornar o nome de Deus conhecido. E aí você vive ligado, aproveitando as oportunidades, né? Então, ele tinha muito isso, de estar sempre pensando numa oportunidade. Então, eu vou aproveitar as oportunidades que vão surgindo, e é muito legal, muito gostoso. Vamos para outro texto? Agora abre aí em 2 Reis, capítulo 19, para a gente ver essa mesma ideia. Aqui o contexto é outro, o contexto aqui é de guerra. Então, Ezequias ele vai orar, por conta de que ele está correndo perigo. Encontraram aí? 2 Reis 19. Olha só a oração dele. Eu vou ler a partir do verso 14. O verso em questão seria o 19. Vou ler a partir do 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Verso 16. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Olha só o que ele vai pedir agora, que é o nosso versículo. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então ele está se vendo em apuros. Senaqueribe aqui está destruindo todos os reinos, está ameaçando ele agora, e aí ele vai orar a Deus. E aí ele reconhece a majestade e soberania de Deus na sua oração, e por fim, ele pede ao Senhor que livre Israel das mãos de Senaqueribe. Para quê? Senhor, me livra disso aqui.
esse exército está aí destruindo todo mundo, nos livra deles. Para quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Legal, né? Ele não queria só ficar livre, ele não queria só não morrer. Ele queria que o nome de Deus fosse conhecido e ficasse evidente que só Ele é Senhor. Não é legal essa oração ou esse coração dominado por esse desejo? De sempre provar para as pessoas quem é Deus, o que Ele é. Então, porque geralmente, quando nós nos vemos em apuros, numa situação como essa, o que a gente quer? A gente quer alívio imediato. A ansiedade começa a dominar a gente, o medo, né? Completamente normal, numa situação como essa. Está vindo um exército aí que destruiu todo mundo, e agora, o que eu faço? E aí você pode pedir a Deus. Mas aí você vai pedir a Deus o quê? Ou para quê? É a grande questão. Então imagine Deus perguntando a ele: por que você quer que eu livre você? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Eu acho isso fantástico. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um coração assim. Um coração missional. Sempre pensando no nome dEle. Em como tornar o nome dEle conhecido. Em como honrar o nome dEle. Em como não ver o nome dEle sendo mal falado. Sempre dominado por esse coração que deseja que Deus seja glorificado. Então, não se trata de mim, não se trata de eu perder uma guerra, não se trata de eu ver pessoas queridas aqui do meu exército tendo suas vidas ceifadas. Se trata de todos olharem para nós e ver que só o Senhor é Deus. É a grande oportunidade do Senhor mostrar isso para eles. Então Deus faz isso pelo teu nome, não é? E último texto, 2 Crônicas, capítulo, você vai um pouquinho para frente, capítulo 6. Aqui é a oração de Salomão. É uma longa oração. Eu vou pegar uma parte dela. Verso 32. Aqui é orando a respeito do templo. E olha só o que ele diz. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, se referindo ao templo, ouve tu dos céus, do lugar de tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Já pensou? Olha só o movimento, irmãos. Ele está orando a Deus para que Deus ouça a oração de um estrangeiro. Se vier um estrangeiro aqui que conheceu o Senhor e ele orar ao Senhor, ouve a oração dele, Senhor. Então, Salomão não está querendo só que Deus escute a sua oração, mas ele está pedindo para Deus ouvir a oração do estrangeiro. E aí vem a pergunta: para que, Salomão? Tu quer que eu escute a oração do estrangeiro? E qual é a resposta?
a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Não é legal isso? O coração dele é um coração missional, pensando em como o nome do Senhor se tornará conhecido. Então, ouve o estrangeiro. Para quê? Para que eu vou ouvir a oração dele? Para que todos os povos conheçam o teu nome. É por causa do teu nome. Percebam que nessas orações que eu li, o pedido é por causa do nome. Não é por causa do pedinte. Entende? Então eu peço algo a Deus por causa de Deus. Claro que nos contextos aqui, nós seremos abençoados e vai ser bom para nós. Só que o pedido, o que motiva o pedido é o nome de Deus. Então eu peço algo a Deus por causa do nome dele. Tiago 4 diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem o quê? Mal. Ele vai descrever o que é pedir mal. Vocês pedem para gastar nos vossos deleites e pecados. Então, e aí no verso seguinte, ele vai chamar o povo de quê? Adúlteros. Vocês não entenderam que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E que o Espírito tem ciúme de vós? E aí ele vai dizer, lamentai, chorai, pecadores. Lavai as mãos, vós de ânimo dobre, o coração dividido. Por quê? Qual é o raciocínio dele? Eu peço algo para eu gastar com o meu amante. No caso lá é o mundo. Então eu quero que Deus me abençoe, não por causa dele, mas por causa da minha afeição pelas coisas dessa vida e do mundo. Tá? Então que o Senhor nos dê graça, meus irmãos, e nos ajude a aprender a orar assim, né? Que o Senhor vá mudando o nosso coração. Então meu conselho é começar a pensar sobre isso, sabe? Não vai ser um exercício fácil. Como eu falei, eu já tenho um bom tempo que eu penso nisso, que eu venho lutando com isso, mas ainda sou muito derrotado. É difícil, né? É aquela luta de viver, no comer, no beber, fazer tudo para a glória de Deus. Então eu vou para a academia, como é que eu faço isso para a glória de Deus? É uma grande luta. Então eu vou ter os meus motivos pessoais, mas eu tenho que viver para a glória de Deus. E eu tenho que pensar em como eu posso tornar o nome de Deus conhecido. E deixar de pedir coisas a Deus e dizer, Deus, eu nem pensei no teu plano. Sabe, Deus, eu nem pensei na tua missão. Estou preocupado com isso aqui agora. A tua missão, depois eu penso nela. Então, imagine se você tivesse um filho assim, que chega te pedindo as coisas, aí você dá e ele vai para longe de você. E quando você pensa em realizar um projeto, você nunca pode contar com esse filho. Não é? Seria horrível, né? Eu conheço pais assim, e como eles sofrem, como eles são amargurados com isso. Porque o filho tem os projetos dele, chega, pai, me ajuda aqui, o pai ajuda. Filho, eu estou realizando isso aqui, vem me dar uma ajuda aqui. Não, pai, eu não tenho tempo para isso. E nunca pode. Nunca consegue priorizar o projeto do pai. Só pensa no projeto dele e usa o pai por causa do projeto dele. Né? Muito triste. Na vida real é assim, imagina o nosso relacionamento com o Senhor. Né? O quanto isso não o ofende. A gente nunca pensar no seu plano maior. E aí lembra, o nosso Cristo, nós devemos seguir as pisadas, diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo vem viver uma vida aqui nessa terra, focado exclusivamente nesse plano. De nos salvar, né?
e glorificar o Pai. E aí a gente não pode viver a parte disso, né? A gente tem que viver a partir disso. Amém? Vamos então dividir para orar. Aí nós vamos fazer assim, ó. Você vai conversar com seu irmão e você vai pensar no que, qual a sua maior dificuldade para viver uma vida missional. Tem algumas coisas que a gente sabe, né? Poxa, se eu tivesse isso aqui, ou se eu conseguiria tornar mais o nome do Senhor conhecido. Às vezes pode ser um pecado que você luta, ou pode ser uma situação na sua vida que você, poxa, eu preciso resolver isso aqui para eu, sei lá, ter mais tempo, coisa do tipo. Estão me entendendo? Então você vai compartilhar com isso. Então tem coisas que às vezes nem são pecaminosas, mas você sente que se isso aqui melhorasse, você conseguiria pensar melhor e viver de forma missional. Aí você vai compartilhar com seu irmão sobre isso. Ou algum sonho, algum desejo. Poxa, eu desejo fazer isso aqui, ó. Quando eu era mais jovem, eu tinha um sonho de comprar um caminhão, né, montar um trio, tipo um trio elétrico, né, e nos interior fazendo culto. Qualquer dia vamos realizar, não, pastor Vladimir, esse sonho. Um motorhome. Num ônibus. Eu conheço missionários assim. Tem um motorhome lá, o camarada se aposentou, aí ele sai. Então, enfim, você pode ter um sonho assim. Poxa, eu queria terminar minha vida assim, servindo mais o Senhor, tendo mais tempo, dedicando nisso aqui e tal. E às vezes pode estar faltando ainda alguma coisa, ou um planejamento. Então, ora por isso, né? Fala para o seu irmão, só ora por isso aqui. Então, esse sonho aqui no final da minha vida, ou daqui a alguns anos, eu viver isso aqui. Então, coloca isso para ele orar, tá certo? E aí a gente ora uns pelos outros, tá bom? Deixa eu só dar os avisos. Sábado não tem culto de jovens, né? Eu avisei domingo que tinha, então não tem. Vai ser pela manhã, né? Nesse, só que no outro, né? Beleza. Então, sábado agora não tem nada aqui na igreja. Vai ser a formatura do nosso irmão Fernandes e nosso amado evangelista e diácono Leandro, lá na Igreja Batista do Planalto, bem aí. Então, quem quiser ir lá, eu estarei lá se o Senhor permitir. Ok? Então, vamos dividir para orar. E aí a gente vai ter aí 10 minutos, certinho, para a gente orar uns pelos outros.